Fala, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Eduardo Vilela, educador financeiro. Hoje nós temos mais de 1.800 alunos de 20 países e eu ajudo as pessoas a acabar com as dívidas, ter dinheiro sobrando e começar a investir. Se você está assistindo essa aula, é porque certamente você está iniciando o processo do desafio de 6 meses. Então, até primeiramente, te parabenizar por dar esse passo importante, porque como você sabe, a maioria das pessoas nem se preocupa muito com educação financeira, investimentos, vai levando a vida ali de qualquer forma, só que tudo isso está alinhado com o que a gente aprendeu na nossa programação mental. A gente não aprendeu nada sobre o dinheiro. A única coisa que ensinaram pra gente é o quê? Que é para pagar as contas em dia. Então a gente vai, trabalha, se empenha, levanta o dinheiro e paga as contas. Só que só pagar a conta em dia não é ter controle financeiro. Para eu falar que eu tenho controle financeiro, eu tenho que acumular pelo menos o dobro do meu salário mensal no período de um ano. Então, se o meu salário mensal é de 2.000, o mínimo que eu tenho que juntar em um ano é 4. Se o meu salário é de 10, o mínimo é 20 e assim por diante. E é nesse ponto que eu pego a maioria das pessoas. Porque muita gente fala, Edu, não preciso desse negócio. Minha vida está controlada, o cartão está em dia, o empréstimo está em dia, está tudo certo. Aí eu pergunto, beleza, está acumulando o dobro do seu salário? Ah, não estou. Então não tem nada controlado aí. Você está se enganando que está tendo controle financeiro. E é também agradecer pela confiança, porque querendo ou não, você está mostrando todos os seus objetivos, o que você busca para a sua vida e está compartilhando comigo. E pode contar que nós vamos te ajudar a chegar no seu objetivo o mais rápido possível. E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que para mim foi algo que transformou a minha vida, não só na parte financeira, mas em todas as áreas, que é o núcleo financeiro emocional. E o que nós vamos falar sobre esse núcleo financeiro emocional? É justamente o que você precisa aprender na sua vida como um todo para você descobrir exatamente quem são as pessoas que estão travando a sua vida. E eu já começo com essa pergunta aqui, ó. Por que você acredita que não foi mais longe na sua vida? Você já parou para pensar nisso? Por que você não foi mais longe na sua vida? Outra pergunta para te fazer: você se sente um perdido ou um fracassado? Você sente que está perdido no meio do caminho, pô, as coisas não estão rodando do jeito que eu gostaria, parte financeira, profissional, amorosa, várias áreas? Você está sentindo um pequeno fracasso em relação a isso? Outra pergunta: você dá a vida que os seus filhos realmente merecem? Aquela vida que você gostaria de dar para eles, é a vida que você está dando hoje? Outra pergunta: você está realizado ou frustrado com a vida que tem hoje? Essas perguntas fazem com que a gente comece a refletir cada vez mais e você começa a perceber que tem muita coisa legal para aplicar na sua vida para você ter resultados cada vez melhores. E aí eu pergunto isso aqui também, ó. Quando é que você parou de sonhar? Muitas pessoas pararam de sonhar lá com 18 anos de idade. Até os 18 você tinha vários sonhos, queria conhecer vários países, gostaria de trabalhar numa determinada área, queria construir família, várias coisas você estava querendo naquela época. Aí a vida vem e começa a dar porrada na gente, aí chega uma hora que você acaba deixando de lado esses sonhos. Então eu estou aqui justamente para você voltar a sonhar para conseguir realizar todos os seus objetivos. Porque em algum momento você deixou seus sonhos de lado. Então não deixe seus sonhos de lado, porque com certeza dá para realizar se você tiver um planejamento financeiro. E nós temos essa aula aqui falando sobre isso. Ó. O objetivo de hoje é o quê? Como identificar as travas que te impedem de crescer. Edu, como assim as travas que te impedem de crescer? Tem várias travas, como as travas pessoais, ou seja, pessoas ao seu redor te travando, as travas emocionais, a parte emocional que você tem, as travas das atitudes, os ambientes, tem várias coisas que te impedem de crescer. E hoje você vai entender exatamente como identificar, principalmente as pessoas que estão ao seu redor. E vai deixar claro que durante essa aula eu vou liberar 3 códigos. O que seriam esses 3 códigos? São palavras. E na hora que eu falar esse código, eu vou falar para você, ó, anota aí o primeiro código. Aí você anota, depois o segundo, assim por diante. Por quê? Porque é importante que você assista essa aula e a única forma que eu tenho certeza que você assistiu é quando você anota esses 3 códigos. Então eu peço por gentileza que você assista essa aula com muita atenção, anote os 3 códigos. Não esqueça de pegar papel e caneta, porque tudo que eu ensino aqui é o que dá certo na prática. Primeira coisa que eu queria falar com você é sobre as armadilhas financeiras. A gente tem que tomar muito cuidado com as armadilhas, que seria o quê? São as coisas que nos impedem no meio do caminho. Então imagina só que você chegou numa trilha. Você está ali andando na trilha e você quer chegar do outro lado. No meio do caminho tem várias armadilhas. E se você não souber que existem essas armadilhas, toda hora você vai cair em uma. E a armadilha financeira existe o tempo inteiro. Então você tem que tomar cuidado, porque se você se prepara para crescer, as pessoas ao seu redor elas podem te impedir disso. Porque se você está querendo buscar crescimento e as outras pessoas ao seu redor não estão querendo, elas te travam. Vamos dar exemplo. Vamos supor que você está querendo subir o Monte Everest.
Então você vai, se prepara, treina, faz várias coisas, você está pronto. E aí na hora de subir, você quer levar um amigo que não se preparou. O que vai acontecer? Esse amigo vai passar mal ou vai morrer e vai atrapalhar a sua subida. No final das contas, você está atrapalhando a vida do seu amigo e você está atrapalhando a sua vida também. Por quê? Porque você está querendo crescer levando pessoas que não estão dispostas. E várias pessoas são armadilhas financeiras. E você tem que tomar muito cuidado com isso. Até porque existem 5 perfis financeiros. Nós temos o primeiro perfil, que é o perfil devedor. O perfil devedor é aquele tipo de pessoa que recebe o salário, paga todas as contas, gasta todo o dinheiro e fica fazendo dívidas. Esse tipo de cara aqui, ó, ele não consegue enriquecer. E nessa foto aqui, ó, tá o Edu na época que era peão de produção. Então aqui, ó, eu tava devendo pra caramba, né? Você já deve conhecer a minha história, mas quando eu comecei a organizar minha vida, eu tava devendo 45 mil reais. Eu não tinha carro, não tinha casa, não tinha terreno, não tinha nada, era só dívida mesmo. Cartão de crédito, cheque especial, empréstimo, agiota, tudo que tem direito. Esse Eduardo aqui, ó, não prosperava. Por quê? Era uma pessoa devedora, gastava tudo e fazia cada vez mais dívidas. E se você hoje está nesse perfil, não dá para enriquecer dessa forma, você precisa mudar. O segundo perfil que nós temos é o gastador. O gastador é aquele tipo de pessoa que tudo que recebe, gasta. Acaba não fazendo dívidas, porém, todo o dinheiro que entra, sai. Esse tipo de pessoa também não enriquece. Aí nós temos o desligado. O desligado é aquela pessoa que está mais perdida que segue um tiroteio. Não sabe quanto que ganha, quanto que gasta, que dia que vence as contas, se pagou, não pagou. Então tem várias coisas que acontecem com essa pessoa e ela está totalmente perdida. O desligado também não prospera financeiramente. Aí nós temos o poupador. O poupador é aquele tipo de pessoa que paga as contas em dia e vai juntando dinheirinho. O poupador, ele não vai enriquecer, mas ele consegue ter uma vida tranquila. Sempre na nossa família tem alguém, né? Um tio rico, um primo, um irmão, alguém que tem uma grana que geralmente salva as outras pessoas quando essas outras pessoas estão com problemas financeiros. Então, quando eu falo de salvar, não é realmente salvar. É só dar uma força naquele momento. Porque se a pessoa se endividou e está precisando de dinheiro, não é o dinheiro que vai resolver a vida dela. E às vezes você dá o dinheiro para poder ajudar, dá 2, 3 meses a pessoa está lá de novo. Por quê? Porque o problema não é dinheiro, é falta de educação financeira. O poupador, ele está mais próximo de se tornar um investidor, que é o quinto perfil financeiro. Porque o investidor é aquele tipo de pessoa que consegue fazer o dinheiro trabalhar para ele e faz com que o dinheiro vire cada vez mais. Então você aprende a usar o dinheiro como alavancagem de patrimônio e não simplesmente usar o dinheiro só para comprar coisa e fazer dívida. Quando você percebe que você tem que seguir para o lado do investidor, automaticamente a sua vida vai melhorando aos poucos. Então o que você tem que pensar? Se hoje você é devedor, gastador, desligado ou poupador, a sua missão é ir para o lado do investidor. Se estiver olhando devedor, gastador, desligado, você nunca vai conseguir enriquecer. Como eu disse, o quarto perfil, que é o poupador, ele não enriquece, mas tem uma vida mais tranquila. O seu papel é o quê? Sair desses 3 primeiros, que é o devedor, gastador, desligado, vir para o lado do poupador, que começa a juntar um dinheiro, e logo na sequência já cair para o lado do investidor. E aí você consegue alavancar a sua vida financeira. Nesse ponto, você começa a fazer agora ligações. Porque o que acaba acontecendo? As ligações que a gente tem com as pessoas ao nosso redor vão influenciar na nossa vida se a gente vai ser devedor, gastador, desligado, poupador e investidor. Que nós vamos falar daqui a pouco. E lembra que eu falei dos códigos? Falei que durante aqui a nossa aula eu ia liberar 3 códigos. Então já pega o papel, anota aí, depois manda lá no grupo que eu tenho com você os códigos, tá? O primeiro código que nós temos aqui é independência. Então anota essa palavra aí. Independência, primeiro código. Primeiro código, independência. Beleza? Anotou? Vamos lá que tem mais 2 códigos, hein? Então, o que nós temos aqui? Existem 3 tipos de ambiciosos e 3 tipos de preguiçosos. O que seria a pessoa ambiciosa? A pessoa ambiciosa é aquele tipo de pessoa que quer crescer na vida sem atropelar ninguém. Porque se você quer crescer na vida a qualquer custo atropelando os outros, você é ganancioso. Então tem o ganancioso e tem o ambicioso. Ambicioso é o tipo de pessoa que quer crescer da forma correta sem atropelar ninguém. O ganancioso é aquele tipo que quer crescer a qualquer custo. Se você está aqui hoje, é porque certamente você, assim como eu, é uma pessoa ambiciosa, você busca mais para a sua vida, você sabe que tem como ter uma vida cada vez melhor. E assim como eu, você também é uma pessoa ambiciosa. Só que você tem que tomar cuidado, porque existem 3 tipos de ambiciosos. O primeiro ambicioso é o ambicioso dependente. O que seria isso? É aquele tipo de pessoa que quer crescer na vida, mas ele quer que todas as pessoas que estão com ele hoje no nível de baixo subam junto.
qual é o problema disso? Quando você quer crescer e tenta levar quem não quer, você incomoda essas pessoas. E você também não consegue crescer, porque você tem uma amarra emocional com essas pessoas. O que seria isso? Como você gosta tanto dessas pessoas e agora você está conhecendo algo muito bom, você quer que essas pessoas vão com você. Só que qual é o problema? Essas pessoas não estão a fim de pagar o preço que você está a fim de pagar. Você sabe que vai ter que se dedicar, você sabe que vai ter que ter persistência, dedicação, você sabe disso. Só que essas pessoas, elas não estão dispostas a passar pelo que você está disposto a passar. Por isso que elas não crescem. E quando você tenta crescer, é como se você literalmente estivesse amarrado a elas. Você tenta crescer levando elas e você não consegue. Porque tenta arrastar um corpo para você ver. Não dá, é pesado. Já é difícil ir sozinho. Quem dirá colocar alguém nas costas e sair levando. Então, quando você é uma pessoa ambiciosa, dependente, você não consegue crescer. Porque você quer que todos os seus amiguinhos de infância, todas as pessoas mais próximas, cresçam junto. E isso não vai acontecer. Mas enquanto você for esse tipo de pessoa, você não prospera. O outro tipo de ambicioso que nós temos é o ambicioso combatente. O ambicioso combatente é aquele tipo de pessoa que quer crescer na vida, só que quer resolver a treta dos outros primeiro. Por exemplo, você está querendo crescer na sua vida e aí sua mãe fica doente. Aí você para a sua vida para cuidar da sua mãe. Aí você quer crescer na sua vida, seu irmão bate o carro. Aí você para ela ajudar. Você quer crescer na sua vida, alguém estraga algo em casa, você vai lá ajudar. Ou seja, você está tentando crescer, só que você quer resolver o problema dos outros. Qual que é o grande problema de quando você tenta resolver o problema dos outros? Você não consegue. Porque a única pessoa que pode resolver o problema é a própria pessoa. Vamos dar um exemplo. Se eu estou acima do peso, eu quero emagrecer, você pode fazer alguma coisa por mim? Não pode. Por quê? A única pessoa que pode me fazer emagrecer sou eu mesmo. E acabou. Você pode me passar dieta, você pode me ligar cedo para ir para academia, você pode fazer o que você quiser. Se eu não fizer minha parte, não vai dar certo. Então, se você for uma pessoa ambiciosa, combatente e você está se preocupando com os problemas que eu tenho na minha vida, você não cresce. Porque você está mais focado em mim do que em você. E quando você foca em mim e não em você, você não cresce e você não resolve o meu problema. O problema é a única coisa que quando a gente divide, pesa para os dois lados. Você tentando resolver não consegue e a pessoa fica puta da vida com você porque você está enchendo o saco dela, ela não quer resolver o problema. Cada um aceita a vida que tolera. Então, quando você tem uma determinada vida, é porque você tolera essa vida. Porque a partir do momento que você parar de tolerar, essa vida vai mudar. Não acontece com várias pessoas que a pessoa fala, oh, agora chega, isso não vai mais acontecer na minha vida, eu não aguento mais. E ela muda. Isso acontece por quê? Porque a pessoa realmente ela determinou, a partir de hoje acabou, eu vou mudar. Aconteceu alguma coisa no universo? Nada. Os planetas estão girando da mesma forma, as estrelas estão lá no mesmo lugar, tudo está funcionando da mesma forma. A única coisa que mudou é que essa pessoa falou, a partir de hoje não vai ser mais assim, eu vou mudar. E as coisas mudam. É a mesma coisa para você. Enquanto você for ambicioso, combatente, tentando resolver o problema dos outros, você não vai crescer. Ou seja, esses dois tipos de ambiciosos não crescem. O único tipo de ambicioso que consegue crescer é o ambicioso independente. O ambicioso independente é aquele tipo de pessoa que sabe que as pessoas têm os problemas, mas sabe que as únicas pessoas que podem resolver os problemas são elas. Cada um cuida da sua vida. Se você focar na sua vida, você prospera. Se você focar na sua saúde, você melhora a saúde. Se você focar na sua vida financeira, você melhora a sua vida financeira. Se você focar na sua carreira, você melhora a sua carreira. Ou seja, a única coisa que você tem controle é sobre o que você vai fazer, só. Agora, sobre o outro, esquece. O que o outro vai pensar, então, pior ainda. Você tem que parar de travar a sua vida por conta das outras pessoas que não querem crescer com você. E o ambicioso independente, ele sabe disso. Não é que a gente não vai olhar para essas outras pessoas, mas você pode dar sugestões e apoiar essas pessoas. Mas parar o seu tempo para fazer o que a pessoa tem que fazer, jamais. Porque não vai resolver. Eu sei que você se sente bem, sabe, fazendo essas coisas pelas outras pessoas, mas isso é ego. Você deixa de crescer para tentar ajudar os outros. Dá 1, 2 semanas a pessoa está lá de novo. Aí você tem que ajudar de novo e não sai do lugar. Então, quando você entende que você precisa ser independente, ou seja, focar na sua vida e mais nada, você começa a prosperar. E a partir do momento que você prospera muito, é a hora que você transborda na vida das outras pessoas.
porque agora você sabe o caminho para sair da merda que você tava e agora você pode ajudar essas outras pessoas. E é assim que a gente consegue prosperar. A gente prospera e depois leva quem tá afim. Se a pessoa não quiser levar ele para frente, tá tudo certo. Se a pessoa não tiver afim, tá tudo certo. Mas cada pessoa tem que cuidar da sua própria vida. Nós temos esses 3 tipos de ambiciosos. Nós temos também 3 tipos de preguiçosos. Isso aqui você tem que tomar muito cuidado. Você tem que tomar cuidado para você não ser um preguiçoso e você tem que tomar cuidado para que não tenham preguiçosos perto de você. Se você manter os preguiçosos perto de você, você não vai prosperar. Quais são os 3 tipos? Nós temos o preguiçoso sofredor, o preguiçoso vingador e o preguiçoso narcisista. Vamos falar de cada um. Preguiçoso sofredor é aquele tipo de pessoa que toda hora está passando um problema. Sabe aquela pessoa que você conhece que uma hora está doente, aí depois você encontra a pessoa de novo, bateu o carro, aí encontra a pessoa de novo, está sem dinheiro, encontra a pessoa de novo, o filho quebrou a perna. Alguma coisa acontece na vida dessa pessoa e sempre coisa ruim. Toda hora ela está sofrendo algo. Esse tipo de pessoa, ela te envolve nos problemas dela. Se você for uma pessoa ambiciosa, dependente ou combatente, ela te prende. Porque você quer ajudar essa pessoa, você quer resolver os problemas dela, ou então você quer crescer e levá-la junto. Só que o preguiçoso sofredor não cresce. Mesmo que você queira levar essa pessoa, não dá. E essa pessoa te prendeu, porque ela sabe lá no subconsciente dela como te prender perto. E o preguiçoso sofredor, toda hora ele está passando um problema porque você dá atenção. O que acontece? O preguiçoso sofredor, ele sabe exatamente o que te mostrar, como mostrar, quando mostrar e o que passar. Mãe e pai são ótimos nisso. O que seria isso? Sua mãe direto falando: ô filho, você me abandonou, depois que você casou não vem mais pra cá. Ô filho, tô com dor nas costas. Ô filho, que não sei. Aí você para a sua vida e vai lá com sua mãe, sendo que você tá largando sua esposa, que daqui a pouco a gente vai falar disso, que é totalmente errado. Os pais, eles são muito bons nisso, eles não fazem isso na maldade. Todos esses preguiçosos que eu vou mostrar pra você aqui, eles não fazem isso na maldade. É o modus operandi deles, que eles fazem sem perceber. E você tem que tomar cuidado para não ser um desses. E como que faz para lidar com uma pessoa preguiçosa sofredora? Você tem que falar: ó, eu sei o que você está passando, mas isso é seu. Ou então, quando a pessoa te trazer um problema, você pergunta: e o que você está fazendo para resolver? Você vai ver que a pessoa vai travar, ela fica: começa a gaguejar, sei lá. Por quê? Ela não está a fim de resolver o problema. Ela só está a fim de trazer um problema para você se envolver no problema dela, vocês reclamarem juntos da vida e ficar todo mundo na merda. É isso. O preguiçoso sofredor não quer crescer. Aí nós temos também o preguiçoso vingador. O preguiçoso vingador é aquele tipo de pessoa que ela só está a fim de gerar um dano no outro. Você está crescendo, essa pessoa não quer crescer. Ela só quer gerar um dano em você para você parar. Então o objetivo dele é gerar um dano em você. Essa pessoa, como eu disse, não quer crescer e ela quer que você volte, porque ela não está a fim de pagar o preço para chegar onde você está a fim de pagar o preço. E isso acontece muito em divórcio e briga de sócios. Por exemplo, os sócios, eles brigaram, onde se separaram, e aí cada um está indo para um lado. E um começa a continuar crescendo, o outro continua parado. E aí o que vai acontecer? Esse que fica parado começa a falar: pô, você só está conseguindo chegar aí porque você cresceu junto comigo, porque a gente construiu algo juntos, tal. E aí você olha assim: realmente, a gente fez isso, e aí você volta. Por quê? Ele não está a fim de te acompanhar para entender o que você está fazendo. Ele só está a fim que você volte. Esse tipo de pessoa é muito perigoso você ter perto de você. E nós temos também o preguiçoso narcisista, que é aquele tipo de pessoa que não aceita que o mundo vai rodar sem ele. Que tipo de pessoa que toda vez que você vai conversar, sabe tudo? Sabe aquela pessoa que quando você fala alguma coisa, ela sabe tudo sobre o negócio, aí te critica e ainda faz você se sentir mal pela ideia que você teve ou pelas coisas que você está fazendo. Ela fala: não, eu já fiz isso, não dá certo não. Conheço fulano que fez e esquece. Se eu não conseguir, você não consegue. É aquele tipo de pessoa que quer mostrar que é maior do que você, te jogando para baixo. E aí o que vai acontecer? O preguiçoso narcisista, ele usa os outros para se tornar maior, ele não aceita o brilho dos outros, ele sempre quer, no caso, ser o melhor e mais reconhecido, e não está pronto para ver o mundo girar sem ele. Isso aqui é muito, muito comum na sogra que faz o marido largar a esposa. Por quê? Você, homem, trabalha o dia inteiro, aí quando você chega em casa, você vai lá dar um beijinho na sua esposa,
vou lá ver minha mãe. E vai lá. Aí você larga a sua esposa e seu filho em casa. Dizendo, como assim vai lá ver minha mãe? Tá errado. Sua mãe, quem tem que cuidar dela é seu pai. Ah, mas o meu pai morreu. Tá, sua mãe tem que arrumar outro cara para ocupar o lugar do seu pai e não te colocar lá, porque ela tá te tirando da sua esposa para você ir lá. E quem que vai ficar cuidando da sua esposa? Então tem que tomar muito cuidado, porque tem muito homem que prefere o colinho da mamãe do que uma sentada da esposa. Então você tem que tomar muito cuidado, você tem que dar foco na sua família. E a sua família quem? É você, seus filhos e a sua esposa ou seu marido. Essa é a sua família. Mãe e pai, depois que você sai da casa deles, não são mais a sua família, eles são seus parentes. Então tudo que você faz tem que ser em prol da sua família. Então toma muito cuidado, porque esse tipo de preguiçoso aqui, ó, ele vai te atrapalhar. Então esses três tipos de preguiçosos, eles começam a travar a sua vida se você é uma pessoa ambiciosa, dependente ou combatente. E aqui, até mesmo é importante você alinhar, porque se você identificou alguém que é assim, está na hora de cortar essa pessoa da sua vida. Certamente, enquanto eu estou falando aqui, você pensou em algumas pessoas. Você com certeza tem uma pessoa próxima de você que é sofredora, uma pessoa vingadora e uma pessoa narcisista. Ô Edu, mas e aí, o que eu faço com isso? Já vou mostrar como que faz para resolver toda essa situação. E só com isso você já deve ter percebido o porquê que muitas vezes você não foi mais longe na sua vida. Isso aqui é tudo a marra financeira que tem na sua vida. Tá? Vamos lá, o segundo código, anota aí. Lembra lá dos três códigos que eu falei? Segundo código, liberdade. Segundo código, liberdade. Anota aí, segundo código, liberdade. Depois tem que mandar lá no grupo que eu tenho com você, tá bom? Bora lá. Qual é o problema de você estar próximo de pessoas que são preguiçosas? Essas pessoas geram danos em você. Qual é o tipo de dano? A gente chama aqui que é o dano de MCIDP. Significa o quê? Medo, culpa, insegurança, desânimo e procrastinação. Quando você está querendo crescer na sua vida, você está perto de pessoas que não querem crescer, elas fazem você sentir medo. Ou e se der errado? E se isso acontecer? Ela começa a botar medo em você, aí você para. Se você está crescendo e ela não, começa a falar, pô, e aí, esqueceu dos pobres, hein? Nem tem mais tempo para nós. Somos seus amigos aqui de infância, você nem liga mais pra gente. Aí você começa a se sentir culpado de estar crescendo na vida. Sendo que essas pessoas que deviam se sentir culpadas, e não você. Automaticamente te gera insegurança, porque você não sabe se você está no caminho certo, porque essas pessoas ficam toda hora falando que vai dar errado, para você tomar cuidado, aí você fica inseguro. Automaticamente bate um desânimo e você começa a procrastinar, ou seja, deixar para depois. Ah, depois eu vejo isso, depois eu faço esse curso, depois eu faço tal coisa, depois. Faz quanto tempo que você está falando que depois você faz? Certamente só está acontecendo porque você tem pessoas preguiçosas perto de você. Porque se você tivesse rodeado de pessoas ambiciosas independentes, elas iam colocar coragem em você, elas não iam fazer você se sentir culpado, elas iam te passar segurança, elas iriam te animar e te colocar para cima para você não procrastinar nada e fazer o que tem que ser feito. Então você tem que tomar muito cuidado com quem está ao seu redor, senão essas pessoas vão gerar todos esses danos na sua vida e você vai parar. E tem como você fazer um diagnóstico das amizades. Como que a gente faz um diagnóstico das amizades? Pega um papel aí, ó, faz um risco no meio e você tem que pensar o seguinte: quando as pessoas mais próximas de você têm um determinado problema, o que elas fazem? Tem algumas coisas que a gente pode fazer quando a gente tem um problema. São essas aqui, ó. Você pode reclamar, você pode justificar, você pode questionar, propor ou resolver. Muitas pessoas acabam só na parte ali de reclamar, no caso elas só reclamam. Ela para ali, a pessoa ela reclama. Outro tem uma pessoa que justifica. Tem outra pessoa que questiona, a que propõe e a que resolve. Quando você está rodeado de pessoas que elas só reclamam ou justificam, elas estão do lado de quem aceita o problema e aceita a vida como é. E do outro lado aqui, nós temos as pessoas que mudam de vida. Quem aceita o problema, quem fica só reclamando e justificando, é o preguiçoso. Quem propõe soluções e começa a resolver são as pessoas ambiciosas. Então você tem que se questionar. As pessoas ao seu redor, elas estão reclamando quando tem problema? Estão. Opa, preguiçoso. As pessoas ao meu redor, elas ficam justificando o fracasso delas?
Ah, eu não consigo porque eu vim de família pobre. Ah, eu não consigo porque eu não tive estudo. Ah, eu não consigo porque eu não tenho oportunidade. Só fica justificando o fracasso. É preguiçoso. Para você começar a ir para o lado ambicioso, é o momento que você questiona. Ao questionar, do tipo, poxa, será mesmo que eu tenho que ser pobre para sempre? Será mesmo que não dá para emagrecer? Será mesmo que não dá para eu crescer na minha carreira? Será mesmo que não dá para ter uma relação melhor com a minha esposa? Será mesmo que não dá para ter uma relação legal com os meus filhos? Será mesmo? Você vai questionando. Ao questionar, você entende que tem uma solução. Você não sabe ainda, mas o que você pode fazer é propor soluções ou andar com pessoas que proponham soluções para você. Que daí você vai andar com pessoas ambiciosas independentes. Elas vão dar sugestões do que você pode fazer. Só que elas não vão parar a vida delas se você não fizer. E nem se você fizer. Aqui elas só dão sugestões. Por isso é importante você ter a sua Liga da Justiça, as pessoas mais próximas que entram nisso, para poder te ajudar. Elas vão propor soluções. Aí você executa e resolve. É assim que a vida anda. Então, se você vem para o lado das pessoas ambiciosas, a sua vida vai começar a prosperar. Porque você para de andar com esses preguiçosos e você para de ser um preguiçoso. Você tem que toda hora ficar ali se controlando, verificando se você não está sendo uma pessoa que só reclama, uma pessoa que só justifica. Enquanto você ser esse tipo de pessoa, você não vai prosperar. E existem agora as ligações financeiras emocionais. Agora eu vou fazer a junção de tudo que eu falei agora e vai fazer muito sentido na sua vida. Como eu falei, existem os 5 perfis financeiros: devedor, gastador, desligado, poupador e investidor. Existem os 3 ambiciosos: dependente, combatente e independente. E existem os 3 preguiçosos, que é o sofredor, vingador e narcisista. Se hoje você é uma pessoa devedora, gastadora ou desligada, que está em amarelo aí, certamente ou você é ambicioso, dependente, combatente, ou você é um dos 3 preguiçosos. Eu acredito que por você estar aqui, você não é mais preguiçoso. Você entrou pro lado das pessoas ambiciosas. Só que agora você não prospera ainda, por quê? Porque você está andando com o preguiçoso. A única forma de você prosperar na sua vida é você parar de andar com os preguiçosos e se tornar agora ambicioso independente. O ambicioso independente, ele se torna investidor. Tá vendo as cores? Tem um ali que tá laranjinha, que é o poupador, que ele tá no meio termo. Mas no geral, enquanto você estiver andando com pessoas preguiçosas, esquece. Você sempre vai ser devedor, gastador, desligado. Não tem como você prosperar na sua vida andando com preguiçoso. Não dá. Não tem como. Então o que você precisa fazer? Cortar a relação com essas pessoas preguiçosas. Pô, Edu, mas é meu amigo de infância. Que legal, amigo de infância fica na infância. Se essa pessoa não está querendo crescer com você, tá tudo certo. O que ela tinha que contribuir na sua vida, ela já contribuiu. Próxima fase. Vá conhecer pessoas novas. E agora, como você sabe de tudo isso que eu estou falando aqui, a sua missão é o quê? É buscar pessoas ambiciosas independentes para estar próximas de você. Ao entender tudo isso aqui, você para de aceitar qualquer tipo de pessoa. E ao se tornar ambicioso independente, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Você vai parar de ser devedor, gastador, desligado, vai entrar para o lado de poupador e já vai virar investidor. Pronto, sua vida anda. Agora me fala, hoje, não tem pessoas preguiçosas próximas de você? Então o que você tem que fazer agora? Você tem que tirar essas pessoas de perto. Simples assim. E tá tudo certo, você é adulto, você tem que escolher o que é melhor para sua família. E lembrando que a sua família é você, seus filhos pequenos e o cônjuge, que é a esposa ou o marido. É isso. Tudo que você faz tem que ser em prol dessas pessoas. Se ao redor tem preguiçosos, não importa se é sua mãe, se é seu irmão, se é seu primo, se é amigo de infância, tem que cortar a relação. Porque essas pessoas vão te travar. A não ser que você esteja disposto a viver travado para sempre. Aí é outra história. Aí é outra história. Porque eu não tô aqui para cagar a regra, eu tô mostrando como é que o mundo funciona. Não adianta ir contra. Ah, mas eu quero prosperar andando com pessoas preguiçosas. Não vai conseguir. Essas pessoas vão te atrapalhar, você não vai crescer, você vai ficar frustrado e vai começar a gerar todos aqueles medos lá, todos os danos que eu falei para você. MCIDP. Medo, culpa, insegurança, desânimo e procrastinação. Isso aqui vai acontecer andando com essas pessoas. Então você tem que parar de andar com esse tipo de gente. E tudo isso é baseado nas raízes das nossas decisões. Qual é a raiz da nossa decisão?
O ser humano é um ser racional com atitude emocional dos nossos ambientes. O que seria isso? Mesmo você falando que você é uma pessoa racional, é mentira, você não é. Você é uma pessoa emocional no qual você quer agradar o seu ambiente. Se você anda com pessoas que assistem Big Brother, você vai assistir também. Se você anda com pessoas que leem livros, você vai ler também. Se você anda com pessoas que usam drogas, você vai usar também. Se você anda com pessoas que cuidam da saúde, você vai cuidar também. Ou seja, as suas atitudes é para agradar o seu ambiente. Nada é mais forte que o ambiente. Então, o resultado que você está tendo na sua vida hoje vem da onde? Das suas atitudes. E as suas atitudes são o quê? Emocionais. E elas são emocionais por quê? Porque elas vêm dos ambientes que você está. Tudo que você fizer vai ser em prol do ambiente que você está. Você quer agradar as pessoas que estão nele. E isso faz parte, é do ser humano. E a única forma de você mudar a sua vida, a única parte racional que tem, é o seu pensamento racional, não as suas atitudes. Então, de forma racional, o que você vai fazer? Você vai mudar os seus ambientes. Você tem que escolher os ambientes que você vai entrar, para identificar as pessoas que estão lá, para ver se essas pessoas são ambiciosas, independentes, combatentes. No caso, todos os tipos de ambiciosos que eu comentei, né? Independente, combatente, e no caso ali, o que quer resolver o problema de todo mundo. Então, assim, quando você entra nesse cenário dos ambiciosos, 3 ambiciosos, os 3 preguiçosos, sua vida não vai mudar. Ambicioso, dependente, combatente, independente são esses 3 ambiciosos. Você tem que escolher quem vai andar comigo: os ambiciosos dependentes, os combatentes ou os independentes? Eu quero só independente. Então eu vou buscar ambientes que tenham essas pessoas. E você tem que olhar os 3 preguiçosos também. Se é preguiçoso e está no ambiente, você nem tem que frequentar. Preguiçoso não tem que ter por perto. Então você busca sempre prosperar se envolvendo em ambientes melhores. E o exemplo do ambiente que eu dou é o seguinte: imagina só que você coloca uma roupa limpinha, branquinha. Aí você pega e começa a se rastejar no esgoto para sair lá do outro lado. Tem como chegar limpo do outro lado? Não tem. Ô Edu, mas e se eu rezar bastante? Tá, reza muito, deita no esgoto e sai se rastejando para ver se chega limpo lá. Não vai chegar, você pode ter a fé que for, não vai chegar. Vai sujar. Ô Edu, mas e se eu visualizar? Ô Edu, mas e se você pode fazer o que você quiser, você tá no ambiente sujo. Vai chegar sujo do outro lado. Agora, se você coloca essa mesma roupa branquinha, limpinha, e agora vai no local limpo e se rasteja, mesmo você se rastejando, ou seja, fazendo a mesma coisa que você fez lá no ambiente errado, nesse outro ambiente que é limpo, você chega limpo. Ou seja, o ambiente é muito mais forte do que você. Você pode fazer o que você quiser, não vai vencer o ambiente. Então tome muito cuidado. Porque as únicas pessoas que você tem que lutar para manter por perto são as pessoas independentes. Ambicioso independente. É esse que você tem que manter por perto. E agora você tem que fazer a lista dos 6 amigos. Faz uma lista aí, ó, dos seus 6 amigos mais próximos. Faz aí, faz agora. Faz lá, eu tô vendo aí que você não tá fazendo. Pega aí o papel, faz uma lista. Anota o nome dessas pessoas. E ao anotar o nome dessas pessoas, é importante na frente você colocar o que você acha que ela é. Essa pessoa, a número 1, no caso as pessoas mais próximas, tá? Quais são as pessoas mais próximas? Essa pessoa número 1, ela é o quê? É ambiciosa? Ah, Edu, é ambiciosa. Mas é ambiciosa dependente, combatente ou independente? Ah, Edu, é preguiçoso? Beleza, é qual preguiçoso? O sofredor, vingador, narcisista? Vai dando nome aos bois aí. E agora você vai começar a identificar como essas pessoas são. Então já faça essa atividade, qualquer coisa dá um pause no vídeo, faz aí rapidinho e já dá um play pra gente continuar. Tá bom? Tudo isso está baseado no que a gente chama de núcleo financeiro emocional, que é a raiz dessa aula, que a gente chama de NFE. O que significa? Você tem que entender que as pessoas ao seu redor vão influenciar na sua vida igualzinho o ambiente que eu acabei de comentar. Então, pensa o seguinte, tá vendo esse alvo aqui? São vários círculos, um dentro do outro. No centro desse círculo tem que estar quem? Você, seu cônjuge, que é a sua esposa ou marido, e seus filhos pequenos. Por quê? Filho grande, a gente cria eles para vazar de casa. O filho bateu lá 20, 21 anos, você já tem que estar tirando de casa. Ah, nossa, eu tô com um filho de 30 anos em casa. Tira esse menino da sua casa. Porque mesmo sendo um adulto, é um menino.
O que você vai fazer? Você tem que fazer de tudo para proteger o seu núcleo emocional. O centro é o mais importante. Tudo que você fizer tem que ser em prol dessas pessoas que estão no meio. Se você vai fazer algo que vai interferir na sua esposa de forma negativa, é não. Ah, mas é a minha mãe que pediu. O problema da minha mãe. Vai interferir de forma negativa na minha esposa? Nem a pau. Ou então vai interferir de forma negativa no meu filho? Nem a pau. Ah, vai interferir de forma positiva? Beleza, vamos. Você sempre tem que se questionar isso. O que eu estou fazendo vai interferir de forma positiva ou negativa no meu núcleo financeiro e emocional? Que são essas três pessoas. Eu, minha esposa ou marido e os filhos pequenos. Então você tem que ver tudo em prol deles. Na sequência, ao redor, próximo ali do centro, ou seja, quem te ajuda nas decisões do dia a dia, tem as outras pessoas mais próximas. Que podemos dizer que às vezes é sua mãe, seu pai, algum amigo próximo, sócio, várias pessoas que estão ali. Ou seja, quanto mais próximo do centro, mais força na sua vida essas pessoas têm. Aí depois, na terceira camada, nós temos ali as outras pessoas que são próximas, mas nem tanto. Às vezes um colega de trabalho, algum primo que você vê de vez em quando, algum amigo que você vai vendo umas 2, 3 vezes na semana, coisa do tipo. Essas pessoas também interferem na sua vida. E nós temos as pessoas lá da última camada, que são pessoas que muitas vezes não fazem falta nenhuma na nossa vida, mas elas aparecem de vez em quando. Então, qual é o problema disso tudo? Como ninguém nunca ensinou isso pra gente, muitas vezes a sua vida está totalmente bagunçada. No seu núcleo financeiro e emocional, tá você, seu filho e a sua mãe. A sua esposa você colocou do lado de fora, porque você dá mais atenção para sua mãe do que para sua esposa, e tá errado. Ao fazer isso aqui, você está tirando a sua esposa do seu núcleo. Sua esposa está ficando sozinha. Ela vai procurar alguém para ficar no núcleo dela. Que vai ser quem? Ou o filho pequeno, ou numa dessa começa a buscar amigos e vai virando uma bagunça. Além disso, a segunda camada começa a bagunçar também, porque você aceita pessoas que vêm lá da terceira, quarta camada para ficar próximo. E às vezes pessoas que têm alguns princípios totalmente diferentes dos seus. Você não quer usar droga e tem pessoas próximas de você usando. Por quê? Porque você está aceitando que elas entrem no seu núcleo financeiro e emocional. Se não está de acordo com os seus princípios de vida, não tem nem que entrar. E aí você deixa tudo bagunçado. Virou uma zona o negócio. Então, certamente, se você nunca fez isso aqui que eu estou mostrando para você, sua vida está bagunçada, eu tenho certeza. Às vezes você está colocando a sua mãe no lugar de sua esposa, ou seu pai no lugar de seu marido. Está deixando os filhos de lado. Às vezes você coloca a sua mãe no lugar do seu filho, e seu filho está lá longe. Aí você fica se perguntando por que não consegue se conectar com o filho. Então tem várias coisas erradas acontecendo. Então qual que é a nossa missão? A gente precisa limpar o núcleo financeiro para que ele fique redondinho. Então você vai montar um núcleo novo. Você pega um núcleo vazio e coloca logo no centro ali quem? Você, o cônjuge e seus filhos pequenos. Beleza. Por que é importante fazer isso? Porque tudo que você vai fazer na sua vida tem que ser em prol do quê? Do seu núcleo financeiro e emocional. Qualquer coisa que você vai fazer que vai interferir de forma negativa no seu núcleo financeiro é não. Se for de forma positiva, é sim. Ah, mas fulano de tal é importante para mim pedir um negócio. Tá, vai prejudicar meu filho? Vai, esquece. Não vou fazer. Simples assim. E agora, como você está fazendo essa limpeza, você vai colocar de forma proposital as pessoas ao seu redor. Quem são as pessoas que vão ficar ali na segunda camada? E aí volta naquela lista que eu falei para você. A lista de quem deve continuar no seu núcleo financeiro e emocional. Lembra lá das 6 pessoas? Essas 6 pessoas, elas têm que continuar no seu núcleo financeiro e emocional? Se forem preguiçosos, voltando aqui, ó, se elas forem preguiçosas, não tem que adicionar. Eu não estou falando que você tem que parar de andar com essas pessoas, ligando para ela, ó, não vou mais falar com você. Mas é simples assim, ó, te chamou para ir em algum lugar? É não. Ah, não vai dar, tem um compromisso. Mas que compromisso? Tenho um compromisso com a minha esposa, com meus filhos. Meu compromisso é ficar em casa vendo TV. E tá tudo certo. Então você só precisa entender quem são essas pessoas para colocar de forma proposital. E agora você vai criar o seu núcleo financeiro emocional. Ao criar o núcleo financeiro emocional, certamente, eu falo assim, 99% dos casos, você não vai ter ninguém para adicionar, porque todo mundo ao seu redor é preguiçoso. Ou às vezes no caso ali, é uma pessoa ambiciosa, só que ela é combatente, ou ela no caso é dependente.
que também não são pessoas boas para ter por perto. Que essas pessoas têm outras preguiçosas por perto que vão trazer para perto de você. Tem que tomar muito cuidado. A sua missão então é o quê? Montar hoje o núcleo financeiro. Faz a lista aí das 6 pessoas. As 6 pessoas que você tinha anotado são ruins? Troca. E agora a sua intenção é o quê? Se colocar em ambientes novos para conhecer pessoas novas e logo de cara já identificar. Essa pessoa é ambiciosa independente? É, então vem. Não é? Tchau. Simples assim. Por quê? Porque você está fazendo tudo em prol do seu crescimento, em prol da sua família. E por que eu estou falando isso? Porque agora, essa parte financeira que você está aprendendo sobre educação financeira, você vai ver que vão surgir várias coisas. E eu estou blindando o caminho para você conseguir passar. Porque se só a planilha resolvesse alguma coisa, você já teria enriquecido. Porque em algum momento da sua vida você já deve ter colocado num papel quanto ganha e quanto gasta. E não deu certo. Por quê? Porque não é só a planilha. A planilha é o norte. Mas no meio do caminho você vai ter o quê? Armadilhas financeiras. Pessoas que vão te atrapalhar, ambientes que vão te atrapalhar e atitudes que vão te atrapalhar. E a única coisa que eu peço para você é para você não ser vítima. Porque todas as vezes que você conversa com uma pessoa da primeira camada, que ela está querendo crescer, que ela é uma pessoa ambiciosa, mas ainda é dependente e combatente, automaticamente ela faz o quê? Ela se torna uma vítima. Ela começa a justificar o fracasso, ela começa a reclamar das coisas que estão acontecendo. Lembra que eu falei dos problemas? Se você tem um problema, você pode reclamar, justificar, questionar, propor uma solução ou resolver. É isso que você tem que fazer na sua vida. Ao escolher reclamar, você é uma pessoa preguiçosa. Ao escolher justificar seu fracasso, é uma pessoa preguiçosa. Agora, se você está buscando crescer, resolver o problema, você está sendo uma pessoa ambiciosa e aí vai depender das pessoas ao seu redor. Ambiciosa o quê? Independente, combatente ou independente? É a sua escolha. Não seja uma vítima. Pare de ficar reclamando. E o que eu estou falando aqui, você não precisa acreditar em mim. Só faz um teste. Teste dos 4 meses. Durante 4 meses, você vai cuidar só da sua vida. Qualquer problema que vier, se não for seu, se não envolver direto o seu núcleo financeiro emocional, que é você, seu cônjuge e seus filhos pequenos, se não envolver esses 3 aqui, ó, você não tem nem que se meter. 4 meses só, não estou falando para você fazer isso para sempre, só 4 meses. Porque às vezes você fala, pô, Edu, mas eu vou ser uma pessoa egoísta. Não, eu só estou pedindo 4 meses. Se em 4 meses sua vida não mudar, volta a fazer do jeito que você estava fazendo. Só que eu tenho certeza que em 4 meses vai mudar absurdamente a sua vida. Porque em 4 meses você começa a cuidar de verdade da sua vida. E qual é a primeira parte que você tem que começar a cuidar além dessa área financeira? Você tem que cuidar do seu sono, você tem que cuidar da sua alimentação, tem que tomar água, fazer atividade física e sexo. Pensa comigo. Uma vida onde você não dorme direito, não se alimenta direito, não toma água, não faz atividade física e não transa, que vida de merda é essa? Que vida de merda é essa? Então você tem que ajustar. Talvez alguma dessas coisas aqui, ó, tá totalmente desregulada na sua vida, ou talvez todas. Se tá tudo bagunçado, ou você tem coisa errada, por que você não para cuidar da sua vida? Ah, Edu, não consigo dormir muito bem. Talvez você não está dormindo muito bem porque você não se alimenta direito e não toma água. Ou então, o problema não é acordar cedo, é você ir dormir tarde. Então, se você dormir mais cedo, você consegue acordar cedo para fazer mais coisas e cuidar da sua saúde. E aí você vai fazer atividade física, seu ânimo vai subir absurdamente, você começa a ter mais libido, transa mais, e assim por diante, sua vida vai ficando melhor. Agora, imagina só uma vida aqui, ó, com tudo desregulado. Olha que vida ruim. Se pudesse escolher, você tem 2 opções, ó. Uma vida que está totalmente alinhada a tudo isso aqui e outra vida que está totalmente desregulada isso aí. Qual vida você escolheria? A vida que está alinhada ou a vida que está desregulada? Com certeza a vida que está alinhada. Então o que você tem que fazer? Cuida da sua vida. 4 meses, foca nisso, faz o que tem que ser feito, núcleo financeiro emocional na veia, só faz as coisas que envolvem as pessoas, o seu núcleo financeiro emocional, que é você, seu cônjuge e os filhos pequenos, e cuida disso aqui, ó. Você vai ver que em 4 meses sua vida vai ser outra. E tome muito cuidado com essa sigla que eu passo aqui, que é o APA, Ambiente, Pessoas e Atitudes. Os ambientes que você frequenta, eles te ajudam ou atrapalham para chegar onde você quer chegar? Se atrapalha, para de frequentar.
As pessoas com quem você anda, elas te ajudam ou atrapalham para chegar onde você quer? Se atrapalha, para de andar. As atitudes que você está tendo durante o dia, essas atitudes, te ajudam ou atrapalham? Atrapalham, então para de agir dessa forma. Eu sempre falo que para ter sucesso é simples, é só você cortar os ruídos. Quando você está fazendo as coisas e você faz algo errado, você sabe que está fazendo errado. Só que você precisa se blindar disso. Ao se blindar, você para de simplesmente ir na manada e você sai da manada e começa a fazer o que tem que ser feito. E a sua vida vai melhorando. Por quê? Porque você não é mais uma pessoa preguiçosa. Você não é mais uma pessoa ambiciosa, dependente ou combatente. Você se tornou independente. Então a sua missão é fazer isso, correr atrás e cuidar da sua vida. Eu sempre falo isso, que os resultados não melhoram quando o ambiente te trava. Se você estiver no ambiente errado, você pode fazer o que for, não vai dar certo. Você pode ter a força de vontade que você tiver, você pode estudar o que for, você pode se dedicar ao máximo, não vai mudar. Não vai, esquece. Então você precisa mudar de ambientes para que esses novos ambientes tragam pessoas novas, onde logo de cara você filtra se essas pessoas são pessoas ambiciosas independentes. Ao andar com essas pessoas, você vai ter atitudes emocionais para agradar essas pessoas e os seus resultados vão melhorar. É assim que a vida muda. Então pare de fazer do jeito que está fazendo. Tome cuidado com as pessoas ao seu redor. E já indo aqui para a nossa parte final, zona de arrebentação. O que seria essa zona de arrebentação? Conforme eu te expliquei quando eu fiz uma reunião com você, tem a zona de arrebentação financeira. A zona de arrebentação é igual quando tá na praia e entra na água. Assim que a parte que a onda quebra ali, ó, ali é a zona de arrebentação. Se você parar onde a onda quebra, que é a zona de arrebentação, o que vai acontecer? Você vai tomar um tapão da onda, tomar um caldo e voltar para a areia, que é onde você não quer ficar. Então tem que passar o mais rápido possível pela parte da zona de arrebentação para chegar no mar que está mais calmo. Com a vida financeira é a mesma coisa. Existe a zona de arrebentação financeira, na qual a vida vai te testar para ver se você merece ter uma vida melhor ou não. E o que acontece nesse período? Tem uma duração de 4 meses, ou seja, a partir do momento que você decide melhorar a sua vida, são 4 meses de pancadaria, de zona de arrebentação, onde a onda vai estar quebrando a sua cabeça. E se você parar, você vai voltar para onde? Na estaca zero, que é onde você não quer ficar. Ou seja, desistir não vai fazer você melhorar, desistir vai fazer você continuar na merda. Então tem que seguir firme, vá para cima, o tempo vai passar e quando passar você vai estar tranquilo. Então você tem que fazer o que tem que ser feito durante os 4 meses. E nessa zona de arrebentação, na qual a vida vai te testar para ver se você merece ter uma vida melhor ou não, o que vai acontecer? Imprevistos vão acontecer, né? Nem talvez, eles vão acontecer. Vai bater desânimo, vai dar vontade de desistir. Pessoas que te amam vão tentar te desanimar. Deixa eu bater palma aqui, gravadamente. Que é o seguinte, ó, esse quarto ponto aqui, ó, a gente está falando agora das pessoas preguiçosas e as pessoas também ambiciosas. Pessoas próximas de você que te amam, elas vão tentar te desanimar. Falando que você está gastando dinheiro à toa, que esse negócio não dá certo, que você está perdendo tempo, que você está gastando dinheiro com qualquer besteira. Tudo por quê? Porque elas não estão dispostas a pagar o preço que você está pagando. E essas pessoas aqui, ó, muitas vezes envolvem o seu marido, envolvem a sua esposa, pai, mãe. São as pessoas próximas que travam a gente. Só que elas não estão fazendo isso por mal. Elas só estão fazendo isso porque elas têm medo que você quebre a cara. Só que elas não estão dispostas a pagar o preço. Por isso que a vida delas não melhora. A sua vida melhora por quê? Porque você está correndo atrás e você está pagando o preço. Só que as pessoas mais próximas não estão dispostas a isso. Então o que elas fazem? Tentam te desanimar. Lembra lá dos danos? MCIDP? Medo, culpa, insegurança, desânimo e procrastinação. É isso que elas vão fazer na sua vida. Então nesses 4 meses isso vai acontecer. Outra coisa que acontece, no início parece que nada muda. Por quê? São 4 meses de arrebentação. Vão pensar que você está buscando melhorar a sua vida a partir de agora. Faz quantos anos que você está fazendo errado? Ah, Edu, não está fazendo errado. Vamos lá. Você aprendeu alguma coisa de educação financeira? Você sabe exatamente o percentual que tem que usar para pagar as contas? O valor máximo que você pode usar para colocar no financiamento de casa, de carro, a forma correta de usar um cartão de crédito, qual é o melhor dia para fazer o pagamento das contas? Você sabe qual que é a ordem certa de pagar as contas? Se for para atrasar alguma coisa, você sabe qual conta deve atrasar?
Olha quanta coisa. Isso aqui eu tô falando só a pontinha do iceberg. Você não aprendeu nada sobre educação financeira. Eu também não aprendi nada sobre educação financeira durante a minha vida. Na escola, principalmente. Depois de adulto que eu fui buscando coisas novas, estudei e aprendi. E apliquei na minha vida. Então, são vários anos fazendo errado. Aí você acha mesmo que em um mês as coisas vão resolver. É igual se você estivesse acima do peso. Imagina só que você está pesando a 150 quilos. E você quer emagrecer. Em uma semana, você vai conseguir trincar sua barriga? Não vai. Você pode perder 10 quilos, 5 quilos, dependendo da dieta que você está fazendo. Mas trincar a barriga não vai. Chegar no peso ideal também não vai. É um processo. E os 4 meses também nisso vai pegar em você. São 4 meses de zona de arrebentação. Passou, já fica mais tranquilo. Então no início parece mesmo que nada muda. Então deixa eu bater palma aqui. Para quando você sentir isso, que nada está mudando, você lembrar da zona de arrebentação que eu estou falando. O 6º ponto aqui, ó, dá vontade de xingar o Edu. Fala, caramba, cara, o Edu é chato, fica mandando mensagem, fica cobrando as informações, tudo. Fico mesmo. Porque pode ter certeza que eu sou uma das pessoas que mais querem o seu sucesso. Eu sou uma das pessoas do mundo, que mais querem o seu sucesso. Muitas vezes, mais do que a sua esposa, mais que o seu marido, mais que a sua mãe, mais que o seu pai, mais que os seus amigos. Pode ter certeza. E isso que eu estou te conhecendo agora. As pessoas que mais te amam, pode ter certeza, elas não querem mais do que eu que você melhore de vida. Não querem. Então eu vou ficar no seu pé mesmo. Eu vou mandar mensagem. Se for o caso, vou te ligar. A gente vai fazer a videochamada. A gente vai dar um jeito para que você continue na linha para prosperar. Porque você não me procurou querendo melhorar ainda mais sua vida financeira? Então bora, vou pegar na sua mão e vamos junto. Só que lembra aquele negócio que eu não posso resolver o problema dos outros? Eu sou uma pessoa ambiciosa e independente. A partir do momento que você está aqui é porque você está se tornando uma pessoa também ambiciosa e independente. Então eu estou pegando a sua mão para ir junto comigo porque você é independente. Começou de papinho triste, começou de choradeira, eu não vou ficar te forçando. Mas no início eu sei que precisa ali, cara, vamos lá para te animar, porque ao seu redor tem um monte de gente jogando para baixo. Eu vou ser uma das únicas pessoas, ou talvez a única, que vou estar te puxando para cima. Então conta comigo que a gente vai resolver isso aí. Zona de arrebentação, guarde esse nome. Quando dá vontade, em algum momento aí, se der vontade de desistir, bater desânimo, os imprevistos acontecerem, as pessoas mais próximas tentarem te desanimar, sentir que não está tendo muito progresso e está querendo me xingar, tá tudo certo. É a zona de arrebentação. Depois disso, sua vida vai ficar tranquila. Bateu 6 meses, já está sossegado. Bateu 1 ano, melhor ainda. 2, nem se fale. Dali para frente, ninguém segura mais. Você só não pode desistir. E anota aí o 3º código, que é justamente isso aqui, ó. Zona de arrebentação. Essas 3 palavrinhas aí, ó. Zona de arrebentação. Anota aí. Lembrando que esses 3 códigos eu preciso que você me envie para eu saber que você está assistindo essa aula, tá? Terminando aqui, já me manda lá no nosso grupo que nós temos com você. Anotou? Zona de arrebentação? Então, ó, os 3 códigos, vai, ó. Independência, liberdade e zona de arrebentação. E quais são as 3 fases das pessoas? A partir de agora, como você está buscando melhorar, existem 3 fases. A primeira fase é a fase da zombaria, que é o quê? Você está dando o primeiro passo para melhorar de vida. As pessoas ao seu redor vão tirar sarro, vão zombar de você e assim por diante. Aí você não pode parar. Se você não parar, o que vai acontecer? Essas pessoas vão começar a ficar com raiva. E olha que curioso, você não está fazendo nada de mal para ninguém. Você está buscando melhorar a sua vida e está crescendo. Só que quem está ficando para trás se sente mal e começa a sentir raiva de você. Só que depois, se você não parar, entra na 3ª fase, que é a melhor, que a pessoa te pergunta, como é que faz? E aí você pode ajudar. Lembrando que o ajudar não é fazer pela pessoa, você pode dar o norte. Se ela vai fazer ou não, é outra história. Mas saiba que essas 3 fases vão acontecer. Se você está começando agora, zombaria logo de cara, vai bater a raiva no pessoal e depois que você melhora, eles vão te perguntar como é que faz. Então, você vai ser o exemplo para várias pessoas. Não desista e continue firme. Aprenda a falar não, porque se você ficar falando sim para as pessoas, você vai gastar dinheiro à toa, você vai andar com gente fraca, ou eu ia falar outra coisa, você vai andar com gente fraca,
aprenda a falar não. Por quê? Um sim sem certeza é não com certeza. Como assim, Edu? Vamos lá. Digamos que eu falo, ó, seguinte, terminando de assistir essa aula, eu quero que você venha aqui no meu escritório pra gente fazer uma faxina aqui. Bora? Vem um sim na sua mente ou vem um não? Vem um não, né? Ou talvez até se pensar, seria legal, né? Dar uma força lá pro Edu e tal. Mas não vem um sim com certeza. Vem um sim sem certeza. Ou então vem um não direto. Ou seja, é não. Agora, só falar pra você, ó, seguinte. Terminando esse vídeo aqui, ó, me manda uma mensagem que eu vou passar o endereço do meu escritório. Se você chegar no meu escritório ainda hoje, meia-noite, até meia-noite, eu vou te dar R$ 1 milhão. Bora? Não vem um sim na hora, assim, ó? Ou seja, é um sim com certeza. O sim com certeza, ele é na hora, ó. Pá! Então eu tenho um conceito comigo que tudo é não. Qualquer coisa que me chamar, a primeira resposta é não. Por quê? O sim, ele é claro. É sempre assim, ó, a pessoa me chama para alguma coisa. O não tá aqui já. Quando é sim, o sim pula na frente aqui, ó. Bora. Se for não, é não. Agora, se você deixa tudo aberto, ô, vamos lá. Vamos. Aí você vai fazendo as coisas pelos outros à toa. Então aprenda a falar não. Um sim sem certeza é não com certeza. Invista em conhecimento, porque as pessoas que são pobres, as pessoas que são medíocres, ignorantes, elas não crescem na vida por quê? Porque não investem em conhecimento. O cara vai e me compra uma televisão de R$ 10 mil e põe na porra da sala para assistir um jogo de futebol ou qualquer coisa que não vai agregar em nada na vida dele. Mas na hora de fazer um curso de R$ 3 mil, acha caro. Ou então compra um videogame. Mas, pô, você nem resolveu sua vida, cara, você vai ficar jogando videogame, meu irmão. Agora, investir em conhecimento é besteira. Enquanto você achar que investir em conhecimento é besteira, sua vida vai ficar parada. Então, é o tempo inteiro buscando conhecimento. O tempo inteiro. Livros, palestra, workshop, eventos, YouTube, cursos, mentorias. Dá um jeito de aprender mais coisa. E aí você vai se desenvolvendo cada vez mais. Então, quais as atividades que você precisa fazer agora, então? Primeiro, quem você precisa tirar da sua vida? Quem são as pessoas preguiçosas aí que você tem que raspar da sua vida logo? Segundo, quais atitudes você precisa melhorar ou cortar da sua vida? E terceiro, quais ambientes você precisa parar de frequentar? Se o ambiente que você frequenta não te ajuda a crescer e só tem pessoas preguiçosas, tem que parar de frequentar. Essa aula do núcleo financeiro emocional, ela é crucial para você ter bons resultados na sua vida. Por isso que eu pedi para você assistir e anotar os 3 códigos. Porque agora com ela você já entendeu por que muitas vezes você não foi tão longe na sua vida. Ou então por que muitas vezes você até tentou se organizar financeiramente e não conseguiu. E você viu que aqui a gente nem falou muito da parte de finanças? A gente falou mais do que? Da sua mentalidade, do núcleo financeiro emocional, das pessoas ao seu redor. E talvez esse conteúdo que eu passei para você, você nunca tenha visto em lugar nenhum. Essa é a primeira vez que você está vendo isso. E que legal, eu fico muito feliz de colocar um conteúdo novo aí na sua cabeça. E agora, a pergunta que eu faço é, o que você vai fazer com esse conteúdo? O que você vai fazer com o desafio de 6 meses? Você vai desistir no meio do caminho? Quem que desiste? Os preguiçosos. Você vai ficar reclamando? Quem que reclama? Os preguiçosos. Você vai ficar justificando o seu fracasso? Quem justifica? Os preguiçosos. Então você quer resolver sua vida? Vá com força, vá para cima. A zona de arrebentação, que dura 4 meses, vai ser difícil? Vai, só que ela vai passar. E é melhor você ficar durante 4 meses na zona de arrebentação para depois ter dinheiro para sempre, do que você passar a vida inteira na merda. Ou numa vida que você nem gostaria de viver. Agora é a hora para você transformar a sua vida. Não desista, vai para cima, no desafio de 6 meses, a gente vai te ajudar com todo esse processo. Você pode contar comigo, com todo o meu time, que a gente vai fazer acontecer para você prosperar. E qualquer dúvida que você tiver, pode mandar mensagem, eu tenho um grupo exclusivo com você. Lá a gente vai te atender, tirar suas dúvidas. Se for o caso, eu faço ligação telefônica, vídeo chamada. A gente dá um jeito de resolver a sua vida. Mas não desista. O desistir é voltar para onde você não quer. Ah, Edu, mas estou com medo do pagamento, como é que vai fazer? Fica tranquilo, você vai pagando de acordo com o que cabe na sua estratégia. E outra, se der errado o que não vai dar, eu devolvo o que você pagou e dou R$ 500 no meu bolso. Se o seu medo é pagar e dar errado, fique em paz. Se der errado o que não vai dar, o que você pagou eu vou te devolver e te dar mais R$ 500. Então você não tem nada a perder, nada.
Eu só preciso que você continue firme e não desista. Vá para cima, faça o que tem que ser feito. Se tiver mudança, avisa a gente ajusta a sua estratégia, porque eu estou confiando 100% em você. E eu vou dar o meu 100% para que você tenha um ótimo resultado. Eu só preciso que você se empenhe também. É um período curto, 6 meses vão passar assim, só que depois que passar, sua vida vai ser outra. Agora, se no meio do caminho você desistir, você vai aceitar viver a vida que você está vivendo hoje para sempre. Então a sua missão é o quê? Fazer o que deve ser feito, correr atrás, não desistir e simplesmente seguir o nosso processo. E qualquer dúvida que tiver, pode mandar mensagem pra gente. Eu confio em você, sei que você vai dar certo e pode contar comigo. E como eu sempre falo, ó, vamos pra cima, hein? Valeu, até mais, tchau, tchau.